Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, todo mundo. Tudo bem com vocês? Muito trabalho aqui para mim e para Cris. Difícil gravar, né? Mas conseguimos aí, tem 2 programas numa seguidinha e nós vamos passar para vocês. Então, hoje o filme é Além do Universo, mas antes de falar desse interessante filme, que é um filme documentário, eu queria dar uns recados. O primeiro é que eu estou numa série. Nesse momento agora, né, hoje é dia 24 de agosto, numa série de webinários. Então, toda quinta-feira vai ter uma sequência, já teve na quinta-feira passada. Muitas pessoas falam assim, mas eu não vi esse webinário. Você tem que se inscrever nos vídeos que estão chamando para os webinários, que estão no meu canal do YouTube. Basta você ver lá, cada webinário, né, tem um vídeo de chamada com toda uma história, com uma edição bonita para você ver, mais ou menos de 5 minutos cada um, em volta disso. Então você tem debaixo da descrição do vídeo para se inscrever lá, para poder acessar esses webinários. Eu estava fazendo os webinários abertos através do meu canal, o Sol Negro 11, mas provisoriamente, né, não sei quando eles vão liberar, o meu canal do YouTube não pode fazer transmissão ao vivo, o YouTube proibiu, então eu tenho que aguardar que eles liberem. E eu tenho um outro canal para transmissões ao vivo, que está escrito Maria-Ágora, de agora, né? Então você escreve Maria-Agora e põe um acento agudo no A, Maria-Ágora. A Ágora é o local, na antiga Grécia, onde as pessoas se reuniam para discutir assuntos filosóficos, importantes, culturais e por aí vai, né? Então na hora que você abrir esse canal, você vai ver que tem até a minha carinha e uma moldura atrás, mostrando a Grécia Antiga, então não tem como errar, porque atrás de mim está a Ágora. É nesse canal que as transmissões estão acontecendo, até que o meu canal Sol Negro 11 possa retornar. Então você tem que se inscrever nesse canal, para depois me mandar uma mensagem, poxa, você não avisou? Eu estou avisando através dos vídeos postados neste canal, né? Onde tem lá o link para você se inscrever, para receber um e-mail com o link da aula, por onde você vai assistir ao vivo. Ou então, se inscreva no canal Maria-Ágora, onde as transmissões estão acontecendo, pelo menos provisoriamente, sem data certa ainda, para eu conseguir convencer o YouTube para me permitir retornar com as transmissões ao vivo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. É com você, Cris. Bem, pessoal, hoje o programa Despertos vai abordar sobre Além do Universo. Nós vamos falar desse filme de ficção científica que é de 2018. Uma missão histórica em 2019, na qual astronautas modificados com a ajuda de tecnologia robótica são enviados para o espaço por um buraco recém-descoberto na atmosfera. Mas algo inesperado acaba tornando a missão complexa e talvez os astronautas tenham que voltar antes do previsto. Elenco: Jenny Perry, David Bailey, Brian Deacon, Nigel Barber, Tom Christian e diretor Ashraf Dillon. Bem, para localizar um novo lugar no universo, precisamos de avançar além das nossas fronteiras. O Além do Universo é um filme de ficção científica que combina o realismo das imagens encontradas com a natureza fantástica e grande ideia dos filmes de ficção científica de hoje. Promete ser um produto cinemático, onde é possível encontrar um filme que compartilha inspiração tirada de outros filmes, como Contato e Distrito 19, criando aí um subgênero totalmente novo. O que Atividade Paranormal fez para o terror, Além do Universo pretende fazer pela ciência-ficção. A nova abordagem de Haas na ficção científica deste filme, Além do Universo, é uma lufada de ar fresco que combina com um estilo de notícias documentais, com visuais de ótima aparência e uma história que questiona até que ponto podemos levar a humanidade ao limite diante da inevitável condenação.
usando atores críveis que prestam performances realistas aos seus papéis como membros da comunidade científica, o trabalho de Doolittle como diretor é destacado pela entrega habilidosa de todo o elenco. Bem, é um filme fantástico, né? Maria, o que te chamou a atenção neste filme que mereceu essa resenha? Eu gostei bastante, porque eu não gosto da coisa que se repete num padrão básico. É aquela chamada básica dos extraterrestres malvados, que é o que mais tem hoje em dia, né? Eles estão invadindo a Terra e nós estamos correndo sério perigo com relação a isso. Então eles deram uma outra visão. Obviamente o filme Contato também deu essa outra visão, só que Contato havia a versão da mente humana emaranhada com aquela realidade, que era o papel principal ali, né, da Amy Adams. Então o que nós temos nesse filme não é essa profundidade em questão de emaranhamento quântico, mas existe uma visão de proteção. Claro que mais para frente nós vamos discutir esses aspectos de alguém lá fora olhando para nós de forma a nos cuidar e nos proteger. Mas eu peguei até uma pessoa discutindo a resenha em inglês, por sinal, dei uma traduzida aqui, e eu achei interessante o que ele disse, então eu coloquei. Ele diz assim: o filme explora valores e escolhas humanas através da mudança e do desconhecido, vistos através da premissa de primeiro contato, que é o que supostamente acontece. Um primeiro contato de grande importância, de grande escala na humanidade, onde não tinha como esconder, os governos mundiais não tinham como esconder, porque a coisa era escandalosa, né? Ali plantada na terra, na forma de torres, que chamavam atenção e que obviamente era impossível esconder aquilo. Então, contada com realismo despretensioso, que é o que é legal, essa visão, né, de um documentário mostrando um realismo de documentário, só que é ficção. Hello, é ficção, tá? O The Beyond, que é em inglês, é realmente uma história simples, mas profundamente significativa, que faz grandes perguntas e deixa para nós, para que cada um responda, diz ele. Somos uma espécie que vale a pena ser salva? Então, diante de um perigo eminente, surge uma coisa que é um buraco negro, que não é bem um buraco negro, é um buraco negro, buraco branco, que é um buraco de minhoca. Esse é o termo mais correto, só que eu não vou entrar nessas explicações científicas aqui, que já tem muitos vídeos meus explicando isso, principalmente nos meus cursos, que liga dois universos. Então, teoricamente, seres de um outro universo, literalmente alienígenas, não está claro isso, né, no filme, mas supostamente alienígenas, eles vêm até aqui para nos proteger. Isso que é muito interessante. Durante séculos usamos egoisticamente, desrespeitosamente, aquilo tudo que nós adquirimos, né? Tomamos conta do planeta, somos os senhores do planeta, descartamos e destruímos quase tudo nesse belo planeta. Segundo a Federação Mundial da Vida Selvagem, 10 mil espécies são extintas a cada ano. Isso é principalmente por nossa conta, animal e vegetal, né? Então, o lixo que descartamos sem pensar polui nossos oceanos com plástico e materiais correlatos, ferindo criaturas marinhas de maneiras inimagináveis. Nós não vivemos levemente neste planeta. Nós pisamos com pés incrivelmente pesados. Nós nos comportamos como valentões e, como aponta o filme The Beyond, nossos modos gananciosos, egoístas, nos tornam muito propensos ao medo e à agressão, algo que precisamos trabalhar para sobreviver. Bom, eu explico isso em outros cursos, né, porque o homem se comporta dessa maneira. Em cursos, em alguns vídeos eu mostro, mas eu achei bacaninha a forma como esse rapaz contestou alguém que estava falando mal desse filme, e ele quis mostrar que esse filme é uma lufada, né, de ar fresco, numa visão de algo que a gente vai discutir nas próximas perguntas. Então, o filme The Beyond, diz ele, me envolveu porque investigou profundamente as questões existencialistas com uma inteligência emocional. Eu gostei disso porque eu peguei essa resenha. De fato, o filme desenvolve um enredo com uma inteligência emocional
que era sensível e perspicaz. Gostei disso. Como a principal cientista, Gillian LaRue, né, que é a do filme, personagem principal, cientista do filme, diz no final: espero que não cometamos os mesmos erros do passado e possamos provar que vale a pena ser salvos. Então eu faço das palavras desse rapaz as minhas e passo para você agora, Cris. Maria, essa vontade daqueles que você costuma chamar de os donos do mundo em mostrar a inevitável necessidade da fusão do homem com a máquina é, afinal, mais positiva do que negativa ou o contrário? É as duas coisas, na verdade. Se nós pudéssemos ter uma humanidade, líderes políticos, cientistas e a humanidade, o homem como um todo, num alto nível de uma escala tonal, e alto nível de escala tonal é ética, obviamente seria excelente, até um certo princípio, né, que é o que depois nós vamos discutir mais adiante. A possibilidade de vocês ter a tecnologia te auxiliando é extraordinária, é extremamente positiva. E eu sou a primeira que amo, né? Se não for, seria um cientista, como sempre fui. Amo o novo, amo o conhecimento, amo a expansão, amo a transformação, amo até essa transcendência que a tecnologia é capaz de nos dar, nos levando a outras realidades, nos transformando em outras coisas, de acordo com o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha pessoal, nossa consciência alinhada ao processo, que é aí que está o ponto ômega da distinção entre um processo positivo e um processo negativo. Então, sim, a fusão com as máquinas, de acordo com o nível de consciência e ética, seria uma transcendência, um acesso a um outro universo, uma outra realidade dimensionalmente superior, embora o homem em si não precise disso para esse nível de transcendência. Entretanto, é uma forma de alcançá-lo. Mas onde está o problema? Está o problema na configuração dessa matrix de realidade, onde nós temos homens que comandam essa realidade, os que têm o poder sobre suas mãos, e os seus discípulos, que é uma quantidade inesgotável de gente que se voluntariza para segui-los e obedecê-los nas suas malvadezas, tanto no meio político, econômico, social, religioso, em todas as áreas você vai encontrar pessoas dispostas a jogar sujo para dominar. Portanto, nós temos pouca chance de termos um resultado positivo extraído dessa união, embora haja, obviamente, de alguma forma ou outra, mas a negatividade é que ao momento em que isso seja conectado ao homem, os inputs informacionais que geram a percepção de realidade será dentro daquilo que querem que nós percebamos e não aquilo que está mais próximo do que seria sem isso. O homem, de uma forma ou outra, percebe a realidade através desse campo sensorial, daquilo que nós somos hoje como mente, cérebro em associação, o estado físico, a saúde associado, todo o seu campo neuroendócrino imuno, digamos, aquilo que o homem é como um todo, e corresponde e influencia o seu cérebro, que são esses neurotransmissores e hormônios que nós carregamos, estão sendo alterados constantemente por manipulação da comida, do meio ambiente, do nível frequencial. Então, obviamente, nós já estamos submetidos a um campo de alteração de percepção, sem falar das inserções de dados falsos e de mentiras e de manipulações que a nossa realidade como um todo sente de créditos como vai. Ok, a gente já tem tudo isso, essa bagunça toda, e poucos são, digo poucos, uma pequena faixa da população é que está de fato
entendendo que é necessário jogar tudo isso fora, jogar tudo fora o que te contaram, que você aprendeu, a aprender, inclusive, a perceber a realidade de outra maneira, através de dados válidos, para que você possa se reposicionar e enxergar a realidade como é. Na hora que a humanidade começa a fazer isso, ou seja, porções dentro da humanidade, pequenos grupos estão começando a fazer isso, chega um sistema que impede que esse processo como um todo possa continuar, que é um processo de conectividade interior e religação com a fonte, sem o auxílio de terceiros e sem permitir que a influência de terceiros sobre você seja tão grande. Impossível remover 100%, mas sem que ela seja tão grande. Quando o homem se conecta a um sistema, que é a internet, coloca um trocinho na cabeça, um pin na sua cabeça, e passa a receber inputs diretos, acabou. Porque tudo que você vai mensurar como real para você vai ser esse campo de percepção criado através do banco de dados que vai estar sendo inserido em você constantemente. Portanto, o homem se transformará em outra coisa. E é essa outra coisa que eu digo que não é o lado positivo e é o que mais eminentemente está sendo preparado para a humanidade, entre outros aspectos que eu discuto, né, nos cursos que eu costumo ministrar, que já estão gravados, que é o curso A Verdadeira História da Humanidade, O Segredo dos Deuses, A Verdadeira História da Humanidade, que é um curso de mais de 100 horas, e cursos que continuam em pitadas menores, são muitos deles ligados a várias áreas do conhecimento, que levam o homem a poder compreender e enxergar isso e ser menos influenciado por todo um sistema preparado para enganar, manipular e fazer com que reaja, que é o que mais vemos hoje, que as pessoas reajam inconscientemente com aspectos de pura ignorância frente a facearem a verdade. Elas reagem negativamente frente à verdade e reagem positivamente frente à mentira, porque essa é a doutrinação. Então são esses aspectos e muitos outros, Cris, de uma maneira muito pequena para caber aqui nesse programa. É com você. Maria, será que o caminho da humanidade é inevitavelmente esse? Seremos mais máquinas que humanos no futuro? A dessensibilização emocional frente à morte seria um dos objetivos? É uma boa pergunta e ela é tão complexa para ser respondida em poucos minutos que eu vou abordar por um ângulo. Sim, nós estamos sendo, através dos filmes de Hollywood, que tem uma manipulação do governo americano, das Forças Armadas Americanas, da CIA, sistemas de inteligência e muito mais, não só americanos, mas é que eles obedecem o governo mundial hoje, para que bombardeiem a nossa cabeça, dessensibilização em relação à morte, para que possamos, então, passar para uma outra fase, que é a transformação do homem em uma máquina. Então, o seu corpo é um problema. É assim que eles vão colocar. Então, o que se pretende fazer, o que esse filme mostra, que é a transferência, no caso, nesse filme, eles fazem a transferência do cérebro, né? Então, descartam todo o homem, pegam o cérebro e inserem num organismo robótico, parece mais um Robocop da vida. Então, tudo que sobra dessa cientista que faz isso é exatamente o seu cérebro, que é inserido, compatibilizado com um corpo robótico que passa a funcionar imitando o seu rosto, tal, aparentemente até ela tem uma certa semelhança, mas apenas o seu cérebro, ou seja, apenas o seu campo de informação foi harmonizado, foi sincronizado com uma inteligência artificial, então se torna outra coisa. No filme até fala isso, essa inteligência artificial fará com que a emoção, o centro, né, que é o sistema límbico cerebral, que lida com o sistema emocional humano, será diminuído para que a associação com essa IA, inteligência artificial, potencialize a lógica e a razão, que é o que, na verdade,
num processo de ascensão de consciência, não desta maneira artificial, mas de maneira natural, é o que acontece com o homem. O homem, quando sobe a nível de razão, de consciência, adquire razão. A razão leva à consciência. Não é a fé que leva à consciência. Ao contrário, a fé sem razão, a fé sem uma mente racional, leva à falta da razão. Leva a um mundo completamente incoerente. A fé adicionada depois da razão é uma coisa extremamente mágica. Então, a magia pode ser alcançada quando o cérebro humano, a mente humana, com o cérebro humano, se alinham em um processo de razão, lógica. Então, a IA é extremamente positiva. Aí no filme, eles dizem para Jessica, que é a cientista principal, que a segunda cientista, né, mas ela é a cientista principal que acaba virando esse Robocop da vida aí, que ela vai perder essa emoção como um todo, mas não assim o fato de... A emoção que eu diria, o aspecto emotivo, e não a emoção no campo de perder a capacidade de usar o amor, lógico, coerente, não aquele amor da falta de coerência, do instinto puro, do ego, do mimimi, do eu, e sim adquirirá um processo de aplicar o amor, que é o melhor resultado para o maior número de pessoas, da melhor forma possível, mesmo que alguns sejam prejudicados. Que isso até tem um outro filme que eu fiz a resenha, que mostra esse tipo de raciocínio como importante numa decisão do personagem frente a remontar a humanidade, que é aquele I Am Mother, né, que também tem uma resenha nossa aí. Então, obviamente, o que nós temos é uma dessensibilização emocional, mas ao mesmo tempo, um aspecto que não é negativo quando se desconecta da matéria e se torna mais lógico, que é o que acontece com uma IA, nesse caso. E voltando aqui só para o aspecto que ela colocou da dessensibilização com relação à morte, sim, porque esse objetivo deles de fazer a transferência das informações da humanidade para um organismo robótico que tenha só um cérebro associado a uma IA, ou seja, totalmente uma IA, que eu acho que esse é o objetivo maior, recebendo toda a informação da humanidade, o que de certa forma já está acontecendo, não precisa nem fazer transferência pessoal, porque hoje com o seu computador, seu celular, eles gravam tudo, pegam tudo, toda a sua informação está sendo feito um upload, né? Então, upload de você, download para eles. Então já está acontecendo a transferência das informações da humanidade, mas nada vai chegar perto da transferência daquilo que está no cérebro. E a capacidade de alteração das coisas em função daquilo que está no cérebro. Isso é uma longa discussão que deveria dar outro programa só sobre esse aspecto. Então, sim, estão tentando, frente à pergunta da Cris, nos dessensibilizar em relação à morte, porque o descarte dos corpos será intensificado. Por isso, aborto, começa tudo, não só esse motivo, mas esse é um dos motivos pelos quais estão querendo fazer eutanásia, aborto, começam, né, na janela de Overton, tentando deslocar para a não aceitação, para lentamente ir para a aceitação. Isso ao longo de 10, 15 anos vai mudar drasticamente e, infelizmente, sobre esse aspecto, a humanidade vai se tornar também dessensibilizada emocionalmente, e essa não é a lógica. Esse é o lado ilógico para se aplicar outras lógicas, que é a associação positiva da informação humana, de uma vida humana, transferência e associação com uma inteligência artificial, né? Esse é um lado positivo, sobre um aspecto, sobre tudo aquilo que eu falei nas perguntas anteriores, né? Complexo, pessoal. O futuro para a humanidade está tão complexo que o povo que fica vendo televisão,
fica brigando porque é esquerda, porque é direita, porque é católico, porque é evangélico. Vocês não percebem. Não estão percebendo o jogo que está havendo. É um jogo dramático, violento, em vários níveis. Enquanto vocês ficam vendo só a informação e a notícia que está se dando aqui, sem um banco de dados capaz de utilizar para entrar na informação que está sendo dada aqui e olhá-la de cima para baixo, vocês não vão entender o que está acontecendo com a humanidade. Daí que as pessoas entram brigando, discutindo, no nível do nariz. E queridos, nesse nível do nariz está só ilusão. É uma ilusão. Estão brincando com vocês. Estão brincando conosco. Somente os que já estão preparados para enxergar o jogo. Estão entendendo que não é nesse nível que se deve discutir, porque este é o nível do jogo que fazem com você. O nível está acima. Mas para você discutir o nível acima, você tem que parar de ver TV, de ver vídeo porcaria no YouTube, etc. E estudar. Estudar cursos, como são os que eu faço, onde você entra com a informação num campo que vai jogar fora o que você sabe, introduzir o novo e, principalmente, vai te ensinar a pensar. Porque ao longo do tempo da sua existência, você foi doutrinado a não pensar. Você pensa que você pensa, mas você não pensa. Porque pensar não é 1 mais 1 igual a 2. Pensar é mente analítica e associativa. Enquanto você não desenvolver a mente analítica e associativa com um banco de dados coerente, que é o que eles estão fazendo com a IA, você está à mercê dessa manipulação e não enxerga nada do que está acontecendo com você, começa a brigar no nível básico. E aí, meu filho, minha filha, aí tá errado. E caiu na mão deles. É com você, Cris. Atualmente é bastante comum em filmes como a série da Netflix Altered Carbon e o filme Transcendence com Johnny Depp mostrar a intenção de um governo central ou de cientistas egocêntricos querendo reduzir ao máximo os organismos biológicos, passando a ter um novo ser sob seu controle e uso. Quais serão os commodities mais preciosos no futuro? Diz aí, Maria. Pois é. O commodity mais precioso do futuro será tempo. Tempo. Porque as pessoas estarão tentando usar tecnologia para durar mais tempo, para viver mais tempo, para estar mais tempo presente. Por todo lado, isso é interessante e antagônico, porque enquanto se levará a humanidade para uma troca constante e uma transferência constante daquilo que ela se transforma ou está a se transformar, ao mesmo tempo aquilo que se transforma em algo quererá ganhar tempo antes de se transformar em outra coisa lá. Então isso até mostra no Altered Carbon, que é esse seriado, mostrando claramente que as capas, como se fala em português, né, o corpo que eles vão comprando para poder continuar existindo, se faz a transferência da informação de um corpo para o outro e para continuar existindo com outro corpo, eles dizem lá que tempo é a coisa mais importante. Se você olhar bem o elixir da vida, né, essa ideia do elixir da vida consta desde a epopeia de Gilgamesh. E isso você tem a história de Gilgamesh em busca do seu elixir da vida, que era aqueles que eram descendentes dos deuses da antiga Suméria, né, dos deuses que recriaram a humanidade, os Lulus. Eles então, esses seus filhos descendentes, duravam mais que os Lulus criados, mas também eram mortais. Então eles duravam muito mais, viam muito mais, mas já eram mortais. Então a busca por mais tempo gerou epopeias e contos e lendas em muitos povos, desde a China, da Europa, Irlanda e por aí vai. É com você, Cris. Agora fala sério, nesse filme o grupo dos cientistas cria o chamado 2.0? É possível perceber um misticismo religioso por detrás de todo esse plano transhumanista? De fato, existem várias etapas daquilo que se chama de misticismo religioso envolvido aí, que está fazendo parte das mais variadas religiões.
Obviamente é mais predominante aquilo que nós vemos nos filmes, que é a fonte religiosa, clara ou obscura, que está por detrás da criação de todos os filmes hollywoodianos e os que acabam indo para o cinema, para a televisão e por aí vai. Então, dentre as palavrinhas mágicas, nós podemos utilizar aqui a retificação, já que nascemos do pecado, nascemos cheios de defeito, impotentes, é necessário, que é o que nos colocam na nossa cabeça, né? Isso é uma grande mentira, mas, que eu mostro no curso A Chave do Universo, mas é o que se coloca. Então, somos filhos do pecado, pobre coitado, que tem que ser submetido, tem que ser temente a Deus. Então, como tá tudo errado e o bicho não serve para nada, então é necessário fazer uma retificação. E essa retificação, esse é o conceito, não é o meu, tá? É o deles, né? Deles, abre aspas, fechar aspas. Então, essa retificação levaria, então, a uma transcendência. Para retificar, tem que se jogar para o nível mais baixo da destruição e dor e horror, para poder, então, chegar ao último nível, que é essa transcendência como um todo, né? Existem mais palavrinhas, mas eu vou simplificar para vocês. Então, como é que funciona isso? Nós temos dois aspectos. A mente humana, ela é dominada pelos mitos. E a mente humana é iluminada pelo Logos. A mente do Logos é uma mente ligada à fonte, à razão pura. E a mente do mitos é irracional. Ela acredita naquilo que lhe colocam, em contos de fadas, e assim fica, né? Então, o que acontece com os estágios da mente humana? Então, de maneira simplificada, por que a mente humana acaba... o homem, com a sua mente, acaba indo para a direção de querer ser igual ao Criador, né? Que é o caso. Então, quando a tecnologia é desenvolvida pelo homem, é um homem que iniciou lá naquele seu estado primitivo após uma queda, após a retificação, surge um novo estágio, né? Então, esse novo estágio é uma nova fase. Então, esse homem se desenvolve, a humanidade se desenvolve, cria novamente a tecnologia, e aí o homem vai criar as máquinas. O homem faz igual àquele que o criou. Ele se torna o criador de algo. Então o homem cria as máquinas. Mas o homem admira as máquinas, porque as máquinas são belas, inteligentes, são fantásticas. Então aí o que acontece? O homem quer se tornar as máquinas, porque sabe que se associar às máquinas vai poder ser ainda melhor. Mas quando ele faz isso e cria as máquinas e dá de si mesmo para as máquinas, e as máquinas aprendem sobre os homens, as máquinas querem ser os homens e passam a fazer o mesmo processo. Elas acabam adquirindo a fase 1 do homem, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro do controle total, o cérebro do eu, o cérebro da minha vontade sobre a sua. Então a máquina se torna um novo Deus e controla o homem. Aí as máquinas controlam os homens e querem fazer igual aos homens, criar outro ser. Então esse é um processo que vai e volta o tempo todo, com caras diferentes, em ciclos da humanidade. Então aqueles que se destroem, acabam se destruindo numa fase onde as várias realidades ou multiversos, onde a humanidade de uma forma ou outra, com uma cara ou outra, existiu e se destruiu. Ela se destruiu quando criou a tecnologia, se fundiu com ela e a tecnologia então devolve, querendo recriar aquilo que a criou. Eita, é uma história longa para ser discutida, eu não vou entrar com ela aqui, mas é um mecanismo, é sempre por aí. É com você, Cris. Maria, a personagem que se transforma no humano 2.0 nos revela um enigma através de seu nome. E seria pelo fato dela ser uma mulher?
A personagem aí é a Jéssica. É a Jéssica que se transforma naquela coisa nova. Mas é a essência feminina que surge. É a essência feminina que é transferida e cria esse Robocop feminino. Esse Robocop humano 2.0, né? Então aí é uma alusão à Shekinah, que é a presença divina, que contém a presença feminina. Alguns interpretam só como a presença feminina como um todo, mas é uma discussão aí. Então, assim, a presença divina que carrega esse aspecto do primeiro estágio da criação, que é a representação do feminino, do sagrado feminino, que já falamos isso em outras resenhas, por isso que as heroínas estão todas sendo femininas agora nos filmes, né? E antes era a bruxa, a malvada, agora são as heroínas, as boazinhas, ou as salvadoras, né? Sempre são mulheres, daí que são mulheres poderosas, mulheres com características femininas e masculinas inseridas, mostrando que essa humanidade 2.0 está próxima a ser acionada. Então eles estão, digamos, trazendo a representação dessa Shekinah. E o nome Jéssica, da personagem interessante, né, que é a da Robocopzinha do filme, interpretado por Noeline Chomsky, tem nome significativo em hebraico, que Jéssica é alguma coisa assim, Iska, que significa previsão, ou ser capaz de ver o potencial do futuro. Então, o que foi transferido para aquele humano 2.0 foi Jéssica, aquela que carrega a Shekinah, que é capaz de ver o potencial do futuro, que era o objetivo dela. O objetivo desse Robocopzinho aí era passar pelo buraco de minhoca e acessar a outra realidade, da onde vieram aqueles seres que salvam a Terra de uma colisão com outros objetos celestes que vieram e que impactariam e destruiriam a humanidade, né? É com você, Cris. Maria, algumas imagens, simbologias são significativas. O que podemos captar dessa típica simbologia projetada neste filme? Nesse filme tem pouca coisa, não tem muita coisa assim, não, de imagem, pelo menos eu também não prestei tanta atenção. Basicamente, na Jéssica, no 2.0, que é já nessa fase da transferência do cérebro dela para o sistema do Robocop, que é o termo que eu estou tirando sarro, mas é desse sistema robótico, onde ela então passa a ser um ser capaz de passar pelo buraco de minhoca, supostamente, tem um X, né, no peito dela. E o X é aquele que está sendo massacrado direto, né, não, massacrado do termo, massacrado da nossa cabeça, né, tô enfiando assim, eles estão veiculando direto em tudo que é propaganda, filme, Madonna e etc, porque o X é exatamente também uma representação da Shekinah, que é o sagrado feminino, com o sagrado masculino. Ao mesmo tempo também é a simbologia da maçonaria, né, que é o esquadro e o compasso, que é exatamente assim, e quando você insere um no outro, você tem a estrela de Davi. Essa coisa toda eu explico no curso A Chave da Verdade e A Chave do Universo. Se você juntar os dois, você vai ter uma explicação por muitas horas, com muitos dados para você fazer uau, tá bom? E antes que eu esqueça, tem também o buraco negro e buraco branco, que eles são múltiplas possibilidades naquele buraco negro que eles dimensionam de imediato, é a imagem da mônada. A mônada, que é o círculo com um ponto central. Então, a ideia daquele buraco negro-branco, eles remetem para uma ideia da mônada, era uma origem, que não deixa de ser aquilo que eu chamei de ponto ômega, a fase da transferência de uma realidade para outra, que tem uma longa explicação que eu vou dar por muitas horas no curso presencial, agora, né, no mês de setembro, no final do mês de setembro, chamado Ponto Ômega, o futuro da humanidade. É com você, Cris. E, finalmente, o perfil místico religioso não poderia ficar de fora, em uma sequência constante de filmes onde os aliens são sempre maus.
Temos aqui alienígenas salvadores? Pois é, a ideia é essa que a gente já discutiu um pouquinho. É a ideia de que os aliens vieram nos salvar. Então, o salvadorismo, aquela coisa do paternal, o pai que salva o filho, fica incógnita. Mas por que vieram nos salvar? Então vem a pergunta, porque talvez esta humanidade valha a pena, mesmo da forma como está. Ou talvez a intenção fosse que isso potencializasse esse humano 2.0, nunca se sabe, tudo fica em aberto no filme, não deixa claro, mas sob o aspecto de que pelo menos mostraram algo que existem extraterrestres ou aliens positivos, é uma outra visão, embora esse misticismo religioso nunca me agrada, porque condiciona a mente do homem a deixar que um terceiro faça o serviço que ele mesmo deve fazer. Ele está aqui para isso. Enquanto entrega o seu poder para um terceiro, vai sempre estar na situação de sentar debaixo da árvore com aquele chapelão mexicano esperando que alguém te salve. E isso dá um grau de conforto tão grande, zona de conforto para as pessoas, que elas não fazem o seu trabalho, que é o seu desenvolvimento pessoal para readquirir o seu poder pessoal e entender que ela e cada um de nós somos deuses que apenas não sabemos disso e que tudo que fazem ao nosso redor, desde a nossa criação, é nos dizer o contrário. Então essa é a grande mentira, é a mentira primordial na qual o homem caiu, e esse foi o ponto da importância das religiões que impressionaram na mente humana a questão da não validade de todos os aspectos que nós já discutimos aqui, da sua falta de poder pessoal, da sua incapacidade, do seu erro como um todo. O homem não é um erro, o homem é um grande acerto. Então esse filme mostra que é um acerto, que provavelmente por isso vieram nos proteger. Bom, são muitas discussões, muitas possibilidades e temos que dar algumas poucas visões a respeito de uma coisa que poderia ir muito mais longe. Então é com você, Cris. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Bem, pessoal, uma honra estar com vocês aqui no Despertos. Quero agradecer Maria C. Pereda pelo compartilhamento de tanto conhecimento e também a você que nos assiste. Então inscreva-se no canal Cron TV e no canal de Maria C. Pereda. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos. Vem com a gente aqui nessa jornada.